Resiliência. Deixa eu botar aqui para não cair, né? Obrigada. Resiliência. Você se acha resiliente? E aí, o que você pode dizer? Não precisa responder. Acho até que, de repente, se as luzes se apagarem agora, vai ser interessante. Eu vou fazer algumas perguntas e aí vai ser mais fácil de você pensar sobre elas. Você se acha resiliente? Numa escala... A gente que faz pesquisa de comportamento, a gente usa muito escala para fazer medição de comportamento. Então, vocês vão perceber que a gente vai reportar várias vezes isso. Mas numa escala de 0 a 10, o quanto que você acha que você é resiliente? Dá um número aí. Não precisa falar alto, não, é só pensar. Aí na sua casa, de 0 a 10, o quanto que você acha que você é resiliente? Resiliência é uma coisa que a gente ouve muito, né? Nas redes sociais, no bate-papo com os colegas. Tem palestrantes motivacionais que adoram esta palavra, né? Você tem que ser resiliente nos momentos difíceis, nas adversidades. Errado não está, mas não é tão fácil quanto parece falar, quanto é falar. Algumas vertentes mais antigas tratavam a resiliência como um traço de caráter, de personalidade, melhor dizendo. E entendiam que era uma reação interna que vinha para modular os efeitos do estresse e fazer com que o indivíduo permanecesse em equilíbrio. Os estudos recentes vêm refutando isso, porque, na verdade, entende-se agora que isso não é inato, não nasce com a gente, embora algumas características possam ter alguma herança genética, mas, em linhas gerais, entende-se a resiliência como algo desenvolvimental e interacional. Isso quer dizer que a gente desenvolve por meio das interações que temos com as pessoas, nos lugares onde vivemos e nas circunstâncias nas quais vivemos. Isso é a resiliência. Mas a resiliência, ela foi entendida cada vez mais, de uma forma mais abrangente. Agora ela é entendida como um sistema interno que você tem, que eu tenho, que é formado por um conjunto de recursos pessoais. E quando a gente está passando por alguma dificuldade, por uma adversidade, por uma crise, por um momento difícil na nossa vida, automaticamente a gente mobiliza esses recursos para sobreviver. A intenção, portanto, é que com esses recursos a gente consiga passar por essas adversidades, mantendo a nossa mente num funcionamento normal. Quais são esses recursos? São vários os recursos. Um deles eu falei hoje de manhã, a autoeficácia. Mas eu poderia citar outros, como a autoestima, como a tua capacidade de resolver problemas, como a tua capacidade de suportar estresse, como a tua capacidade de regular as tuas emoções e a própria autorregulação do comportamento. Esses e outros recursos você mobiliza automaticamente quando você se depara com um risco, com uma ameaça, com uma situação difícil. Bem, considerando isso, não dá para entender, portanto, que ser resiliente é tão fácil assim. Porque você tem que mobilizar todos esses recursos. Entende-se também agora que isso está muito relacionado à tua capacidade de gerenciar também as tuas emoções. E, portanto, resiliência agora também é um recurso social e cognitivo relacionado às nossas emoções. Dito isso, eu preciso também dizer que a literatura, a ciência, apresenta vários modelos, são vários, de diferentes pesquisadores que dizem assim, a pessoa resiliente tem essas e essas características. Eu escolhi um modelo bem simples para falar para vocês, que é formado de 4 dimensões. A primeira dimensão é, se você é resiliente, você é uma pessoa que tende a ter mais serenidade diante das dificuldades. E aí eu vou pedir para você usar aquela escalinha de 0 a 10. De 0 a 10, nos momentos difíceis, o quanto que você consegue manter a serenidade, o equilíbrio? A outra característica é a persistência. Você se mantém aguerrido naquele foco, a despeito da adversidade. De 0 a 10, o quanto você consegue fazer isso? O outro é o autocontrole. O autocontrole
ele está muito relacionado às crenças que eu falei hoje de manhã e, portanto, não vou falar muito sobre ele. E o último deste modelinho de 4 dimensões que eu trouxe para vocês essa tarde é o sentido de vida. Você consegue manter o teu propósito a despeito dessas dificuldades. Existem outros modelos que trazem mais características. E uma que eu gostei bastante diz assim, sentido de humor. Quem tem um bom sentido de humor relacionado à resiliência são pessoas que conseguem ver o copo meio cheio. O que é isso? É aquele momento em que você não está muito bem na vida, mas você consegue entender que aquela não é a última gota. Aquilo não é para te matar. Aquilo pode te fortalecer. Você não tem aquela tendência de ter pena de si mesmo. Algumas pessoas gostam de ter pena de si mesmos. E até usam isso para facilitar ali algum ganho nas relações. Se mantém naquele clima de ter pena de si. Não devemos manter essa atitude. Isso vai contra a ideia de resiliência, contra essa característica de resiliência. Então, diante das dificuldades, ver que o copo é meio cheio te dá a ideia de que, a despeito disso, essa não é a última gota. É possível ir para além. É uma fase, vai passar. E, portanto, já indo para o encerramento da minha parte, não posso deixar de falar da autorregulação. Veja que resiliência, repito, não é uma coisa simples. Cada vez mais temos visto na ciência, na literatura, nas pesquisas, a relação entre resiliência e a minha capacidade de controlar o meu comportamento. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você age mais por instinto ou você para pensar quando você está assim, encurralado em determinadas situações? Você vai mais no instinto, fala pelo instinto, reage de forma instintiva, ou você para, pensa e avalia se aquilo é melhor assim ou não? Bem, a autorregulação do comportamento está muito relacionado a isso. E aí tem uma escalinha que eu vou tentar falar de forma bem simples para ficar na mente, que te ajuda a avaliar se você tem trabalhado na sua vida para desenvolver esse controle do próprio comportamento. Primeira coisa é pensar sobre as suas ações. Vou dar um exemplo prático. Ao final de um dia, você para identificar quais foram as ações que você teve no decorrer do dia? Isso está associado ao segundo elemento que eu quero trazer para vocês. Identificar o que você faz durante o dia e, depois disso, avaliar. O que eu fiz foi bom? Quais aspectos podem melhorar? Quais foram bons e posso torná-los ainda melhores? E quais realmente são problemas para mim? Eu faço isso? É uma rotina minha fazer esse tipo de avaliação do meu próprio comportamento? Bem, se eu paro para avaliar meu comportamento, automaticamente eu vou identificar onde são as minhas fragilidades e onde são as minhas potencialidades. Fazendo isso, eu paro para pensar em estratégias de como ajustar a rota. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui que é um problema, uma fragilidade minha? E aí isso vira um ciclo em que eu vou sempre estar monitorando, avaliando e ajustando o meu comportamento para que eu alcance os objetivos da minha vida. Isso é planejar as ações, é pensar antes de fazer. E aí eu vou encerrar te fazendo uma última pergunta. Qual é o lugar que você passa mais tempo? É só para você pensar, não precisa falar. Você pode estar pensando aqui, eu acho que é a minha casa, a universidade, o trabalho. Geralmente, quando a gente faz essa pergunta, a mente automaticamente nos leva a um lugar físico. Mas, na verdade, o lugar onde você passa mais tempo é aí, dentro da sua mente. Bem aí dentro. Quando a gente passa muito tempo no lugar, a gente quer que aquele lugar fique bonito, arrumado, limpo, porque a gente vai se sentir melhor em lugares assim, onde as coisas estão arrumadas, estão organizadas. É um lugar agradável de estar.
A nossa mente precisa ser assim também, porque estamos lá o tempo todo e estaremos lá até o fim das nossas vidas. Então, pensando nesses aspectos, eu posso começar a identificar os problemas que existem e começar a pensar em estratégias de como deixar a nossa casinha, a minha mente mais organizada, um lugar onde eu possa viver e viver bem e saudável. Vamos ver então como isso se aplica à história de Davi?